Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Gravando esse vídeo na Sexta-feira Santa, pleno feriado, porque hoje é o dia que a gente traz na memória Jesus crucificado, a morte e a redenção de Cristo. E eu achei esse tema muito pertinente para hoje e muito pertinente para o que a gente vai conversar aqui, porque é por isso que ele vai ter algumas partes. E a parte de hoje é religiosidade e a Sexta-feira Santa, e culpa dentro desses dois temas. Eu fui criada em lar católico e essa criação, combinada com a minha personalidade tendenciosamente alta para o extremismo, sempre fui uma criança, uma adolescente que sentia demais, que era emocionada demais. Isso tudo combinado à criação católica, a fé católica, a doutrina, me fez criar um certo pavor da Sexta-feira Santa, porque eu achava na minha cabeça de uma criança de 8 anos de idade que na sexta-feira Jesus ele não estava na Terra. Então, na minha cabeça, a Terra na sexta-feira ela era governada pelo diabo e os seus anjos malignos, e Jesus ele estava ali esperando voltar no sábado de aleluia. E minha mãe conversava comigo, eu chorava nas sextas-feiras. As sextas-feiras eram terríveis, as sextas-feiras. E minha mãe conversava, Natália, está no seu coração, não é assim, e aquilo não era suficiente para mim. Quando eu cresci e eu desenvolvi, né, toda a doença psicológica que eu tive, aquilo era muito pior, porque eu desenvolvi dentro de mim uma culpa exagerada daquilo, do que eu fiz, dos meus pecados, e eu não conseguia me sentir digna de estar na presença de Deus e muito menos encarar a morte de Jesus. Porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha colocado Jesus na cruz. Eu, especificamente, Natália, só eu tinha ido lá e eu mesmo martelado já Senhor Jesus na cruz. Pelas minhas próprias vontades, pela minha força. Então, se eu pecasse, eu estava colocando Jesus na cruz de novo e ele estava morrendo todo ano na Sexta-feira Santa. Eu estava lá colocando ele na cruz. Isso era muito pesado, era uma culpa muito pesada que eu carregava, muito forte. E, enfim, depois que eu me converti para o protestantismo, depois que eu fui curada, é, comecei a ressignificar a Semana Santa na minha cabeça, ressignificar o período de Quaresma, ressignificar a Sexta-feira Santa e principalmente ressignificar a culpa que eu sentia pela morte de Cristo. Porque eu comecei a ler mais a Bíblia, a entender, a estudar, a questionar, e eu comecei a me deparar com versículos que iam totalmente ao oposto daquela culpa exacerbada que eu sentia. É por isso que eu queria trazer esse tema para cá, porque eu acho muito importante que a gente ler a Bíblia, a gente conversar sobre a Bíblia, a gente conversar sobre a palavra, a gente ter esse caminho, essa luz, porque é isso que abre os nossos olhos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade me libertou dessa culpa. E aqui não estou falando sobre religião, sobre catolicismo, protestantismo. Estou falando sobre a minha experiência com a palavra de Deus e como ler a palavra de Deus me tirou essa culpa. Porque em Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso, gente. E eu poderia bastar e terminar esse vídeo aqui, né? Onde abundou o pecado, abundou a graça. A graça. Eu não preciso me culpar, porque o Senhor ali na cruz, ele colocou graça em mim. Ele se tirou os meus pecados, ele pagou os meus pecados, ele levou a culpa no meu lugar. Então não era eu, Natália, especificamente, meu corpo estava lá crucificando o Senhor. Porque não tinha nada que eu fizesse que poderia trocar os planos de Deus, poderia impedir a salvação de Deus através do Filho dele. Eu não poderia tomar o lugar de Jesus, porque ele escolheu tomar o meu lugar. Então foi uma escolha dele, foi por amor. É por isso, né, que a gente vê, a gente lê e escuta tanto nessa semana. Foi por amor. Eu não tinha o que eu fazer para isso mudar. E na minha cabeça eu tinha o que fazer. Eu tinha como mudar essa situação. E na verdade não. Porque em Efésios 2:8-9, de 2:8 ao 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, gente, não tinha o que eu pudesse fazer. Hoje não tem o que eu possa fazer para convencer a Deus de que era para eu estar lá e não Jesus, porque eu sempre vou continuar sendo pecadora. Não importa o tamanho do meu pecado, ele escolheu morrer por mim e ele fez isso para que eu não me glorie, para que até hoje eu saiba que seria impossível eu estar naquele lugar. Não teria o que eu fizesse, o que eu faça, não tem o que eu faça. Não existe nada que pode
me tornar merecedora dessa graça. Então não é um pecado pior, um pecado maior, nada disso. É o Senhor. Ele quis ir no meu lugar, ele fez isso por amor, porque eu jamais conseguiria ser redimida sozinha dos meus próprios pecados. E Romanos 5,8 diz também que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso. Ele morreu por nós. Ele ressignificou essa história pra gente. Ele nos livrou da culpa. Ele sabe que nós seremos pecadores, nós continuaremos pecando. Ah, Natália, então isso me dá o direito de continuar fazendo um monte de besteira? Claro que não. Porque a gente não prega pecado, a gente prega amor. E o que a gente está conversando aqui nesse vídeo hoje é justamente o amor. Ele morreu, ele nos deu a graça, e a partir do momento que a gente encontra essa graça, que a gente tem contato com esse sangue precioso de Jesus Cristo, que a gente encontra a graça divina através do Espírito Santo, através do batismo do Espírito Santo, através do arrependimento dos nossos pecados, a gente se faz parte dessa mesa, a gente se faz filho de Deus. Nós nos tornamos filhos mediante aquilo que aceitamos perante Jesus, que é aceitar Jesus como nosso suficiente, único Salvador, como nosso Pai, quando a gente escolhe, quando a gente se arrepende dos nossos pecados. E quando isso acontece, o pecado ele vai ficando cada vez mais longe, porque a gente tira uma culpa de que a gente não tem que seguir uma regra. E aí, se você ler as cartas de Paulo, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver eles ensinando que é impossível seguir a lei de Moisés sem o Espírito Santo, que Jesus ele veio para abolir a lei porque ele era ele próprio. Então, se ele era a própria lei, então você tinha que seguir ele. Então, se você seguisse ele, aquilo tudo ia ser secundário. E até hoje, gente, isso é secundário. Ninguém me pregou pecado, assim, depois que eu me converti, né? A Bíblia, tirando ali as leis de Moisés, ela vai te ensinar como se ama. Você vê o Sermão do Monte, você vai ver uma lista de coisas para se seguir e se fazer que é baseada no amor, que é baseada numa intimidade, numa entrega de vida em Cristo. É por Cristo, é para Ele, é do jeito que Ele fez, é tirando, pagando todo o mal, com o próprio corpo, com o próprio sangue. Ele já lavou os nossos pecados, a gente não precisa mais se sacrificar, a gente não tem que entregar mais nada em sacrifício. Ele só quer o nosso coração. Ele só quer o nosso coração disponível. Ele só quer o nosso coração sedento por ele, sedento por mais dele, pedindo por ele, reconhecendo que ele é pai, que ele é o nosso pai. E eu acho que é isso, assim, não tem muito mais o que eu falar para vocês desse dia a minha e sobre a minha liberdade diante da cruz e o meu deixar a culpa ir embora. Se não, falar para vocês lerem a Bíblia e no dia de hoje vocês não se culparem, não acharem que vocês colocaram Jesus na cruz. Que ainda que vocês fossem pessoas perfeitas e santas, vocês ainda teriam pecados para ir para a cruz, ele ainda teria motivo para estar lá em cima, salvando vocês pelo pecado de vocês, pelos nossos pecados, né? Pelos meus, e nem pelo dela. Então não tem nada que vai fazer com que nós sejamos limpos, a não ser o próprio sangue dele. Então, o dia de hoje, ele é um dia marcado pela memória e pela gratidão e pelo amor. Eu não consegui terminar de gravar onde eu estava gravando, mas eu peguei essa outra câmera aqui para encerrar o vídeo para vocês, dizendo que a gente possa olhar, né, para Sexta-feira Santa, para esse dia tão marcado, memorável, e para a cruz de Cristo com um olhar de gratidão e de amor, que a gente consiga enxergar nessa cruz o verdadeiro amor e ter mais vontade de amar, ter vontade de levar o Evangelho aos quatro cantos do universo, às pessoas que estão ao nosso lado, que eles olhem para a gente, eles consigam enxergar realmente aquilo que o Senhor veio fazer na cruz, aquilo que o Senhor fez na cruz, que foi pagar, lavar os nossos pecados, nos redimir de culpa e nos amar, nos dar a oportunidade de ser filhos, nos dar a oportunidade de receber o Espírito Santo. Então, que essa mensagem da cruz ela seja levada com gratidão e amor e com a certeza de que seremos sempre e somos sempre imerecidos dessa graça, que é o próprio Jesus. Mas ele veio para cá para tirar essa culpa de nós, nos dar a oportunidade de participar do reino dele como filhos. E é isso.
Beijo, aproveite o domingo de Páscoa, aproveite amanhã, o sábado, desfrute com a sua família. Tira um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar sobre a cruz, para enxergar e pedir o amor dele. E é isso. Beijo.